Oi, gente. Oi. Acertei. Oi, gente. Ah, como é que é a cena? Quero acenar para todo mundo. Seu advogado, seja bem-vindo. Francisco, seja bem-vindo. Vamos lá. Eli, seja bem-vindo. Elismar. Seja muito bem-vindo. Vamos entrando. Eli, que legal! Doutor Eduardo Maneira, já pode mandar a solicitação aqui para a gente iniciar essa live. Nai, ai, seja bem-vinda. Elaine, seja muito bem-vinda. Neto, bem-vindo. Nil, acho que a gente já, doutor Maneira já pode mandar. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Ragélia Canavati, sou advogada, tenho algumas especializações em direito tributário. Atualmente estou presidindo a Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, né? E aqui, antes de tudo, eu gostaria de... Já aceitei aqui o doutor Maneira. Gostaria de agradecer o convite da OAB Jovem. Oi, doutor. Estou me Boa apresentando tarde. aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só para continuar, gente, eu queria agradecer o convite, né? E aqui eu agradeço o convite que foi feito através dos presidentes, a doutora Sara Serruia, doutor Nil. E aqui eu não posso deixar de agradecer também a oportunidade dos nossos líderes, né? Doutor Choi, a doutora Grace, que eu falo para todo mundo, não é desculpa, não é vergonha para ninguém que eu falo que a Grace é a nossa VP Maravilha, né, doutor? A nossa vice-presidente daqui. Enfim, doutor Eduardo Maneira, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer no Congresso de Belo Horizonte ano passado. Estivemos no meio, você lembra? A gente teve no Claro, mesmo painel. isso mesmo. Gente, feitas as minhas apresentações, eu quero que o doutor Eduardo Maneira se apresente para vocês, porque eu já conheço o grande advogado que é. Então, doutor Eduardo, deu o seu show, se apresente, que eles precisam conhecer o senhor. Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria transmitir a todos que estão nos ouvindo o meu caloroso abraço, mesmo que virtual. Desejar saúde a todos que nos estão assistindo e muita paciência para enfrentar esse momento em que vivemos, sabendo que tudo passa e essa pandemia também vai passar. Então, nós precisamos de paciência e o exercício da paciência é muito importante também para o exercício da advocacia, né? Então, aos jovens advogados, eu tenho 31 anos de formado, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, morei em Belo Horizonte até os meus 40 anos de idade e depois me mudei para o Rio de Janeiro. Eu estou no Rio desde 2004. Sempre fui advogado. Nunca, não quer dizer que eu tenha sido somente advogado. Eu sempre fui advogado, mas sempre conciliei a advocacia com a vida acadêmica. Eu sou professor de Universidade Federal há mais de 25 anos. Depois da minha graduação na UFMG, lá eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, fiz uma pós-graduação de Direito de Empresa na Fundação Dom Cabral, mas desde muito novo, desde o início do curso, eu faço estágio
eu fazia estágio desde o segundo ano do direito em escritório de direito tributário. Então, hoje, eu sou fundador de um escritório, Maneira Advogados, que faz direito tributário e faz também professor civil. A nossa equipe hoje, no Rio, São Paulo e Brasília, é de 80 pessoas. Estamos trabalhando os 80 em casa, né, no regime de home office forçado, mas que tem funcionado bem. Nós não podemos reclamar. É um novo normal, eu acho que veio para ficar, mesmo depois disso passar. O home office vai ser uma realidade, não vai ser exclusivamente home office, mas vai aumentar esse método de trabalho, não tem dúvida. Os julgamentos virtuais também, para mim, é uma realidade que veio para ficar. Então, muita coisa vai mudar daqui para frente. E aos jovens, nós que somos velhos advogados, vamos ter que aprender com os jovens advogados, principalmente no que se refere ao uso da tecnologia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje vai ocorrer cada vez com mais frequência. Eu, recentemente, fiz uma primeira sustentação oral virtual no Supremo Tribunal Federal. O julgamento de Martins sobre aquela taxa de fiscalização de exploração de petróleo criada aqui pelo Rio foi julgada aqui e a sustentação oral foi virtual. Eu mandei um vídeo de em torno de 8, 9 minutos para os ministros. Os ministros assistiram o vídeo, debateram. Então, assim, é uma nova realidade. Mas eu confesso aqui, cá para nós, né, que aos que estão assistindo, tudo isso que eu estou aqui agora com a ajuda da assessoria do meu filho mais novo, para fazer a sustentação oral virtual. Eu tive toda uma ajuda aqui, logística, dos mais jovens, que eu ainda estou aprendendo. Eu estou inaugurando o meu Instagram. Até ontem eu não tinha. Gente, então aproveita. Eu não tinha nenhuma rede social. Fiz agora para estrear aí com vocês, advogados de Manaus e do Amazonas. Olha que honra! Para mim. Eu até então não tinha. Gente, então já sabe, todo mundo seguindo o Dr. Eduardo Maneira, que só pelo currículo vocês já sabem que ele tem muito a nos ensinar, principalmente em relação a forma como faz a sustentação oral, né? A forma como advoga em direito tributário. O senhor tem que virar a câmera, mas assim. Toma, pois é. Assim, isso. Eu virei para melhorar o microfone, né? Vocês estão me ouvindo, não? Vocês estão me Para ouvindo? mim, tá tranquilo. Tá Gente, bem. tá todo mundo ouvindo? É porque o Instagram ele tem alguns segundos de atraso para a gente poder interagir com todos eles. Tá ok. Só falem aqui se vocês estão ouvindo direitinho. Tá ok, doutor? Que bom. Falar em direito tributário, né, para mim é uma satisfação enorme. Até porque a gente está lidando aí. Eu ainda sou uma jovem advogada. Para você ter uma ideia, esse ano eu completei 4 anos. Só que eu já tenho uma certa bagagem com a contabilidade. Esse ano eu completo 10 anos de formada, né? Então eu já atuava na contabilidade fiscal já tem um tempinho, né? E esse ano eu estou completando 4 anos de advocacia tributária. E essa pandemia, o que eu posso falar aqui de uma experiência que, assim, eu realmente estou vivendo, né? Essa pandemia, ela trouxe muito mais oportunidades para os advogados. Assim, antes, veio tanta medida fiscal, né? Principalmente para o MEI. O MEI, antes, ele via o advogado como
ah, não, eu não posso ter esse custo. Só que o que chegou de novas oportunidades para esse ramo específico, né, para advogar para eles, para auxiliar em relação a todas essas medidas fiscais que saíram para o benefício mesmo, para que eles possam estar respirando durante essa pandemia, foi muito grande. Para mim, eu me espantei, né? Porque até então a minha, e até mesmo a minha visão quebrou muito o meu paradigma, porque antes a minha visão era só focar nas empresas, mas eu jamais pensei em trabalhar com o MEI, né? E assim, eu queria que o senhor me falasse o que a sua visão na atuação tributária agora, nessa época de pandemia. Tá. Bom, eu vou aproveitar, antes de entrar na pandemia, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como advogado tributarista. Eu me formei logo depois da promulgação da Constituição de 88. Então, eu vi muita coisa acontecer. Quando veio a Constituição de 88, vocês sabem, tinha lá no ato das disposições constitucionais transitórias a previsão de uma revisão da Constituição 5 anos após a sua promulgação. Desde então, quer dizer, desde 92, em direito tributário se fala em reforma tributária. Né? Então, assim, aproveitando aquela oportunidade dos 5 anos, desde então começou a se falar em reforma tributária. Quando eu comecei a advogar, olha como mudam as coisas. Eu me lembro que logo que eu me formei, eu comprei uma máquina de datilografia IBM eletrônica, que você podia gravar uma frase na máquina. Então eu gravava assim: excelentíssimo doutor juiz, dá um espacinho, vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. E quando eu dava o enter assim, aparecia aquela frase impressa na folha da máquina. Aquilo eu parecia um mágico, uma pessoa de poderes especiais de conseguir colocar uma frase numa máquina eletrônica. Então, vocês imaginam, isso é um passado, isso eu estou falando de 31 anos atrás. Quase não tinha computador, os computadores que tinham, as impressoras eram matriciais. Você não conseguia, então as margens eram picotadas, então você fazia a petição e imprimia naquela impressora que tinha uma margem assim, que os juízes não aceitavam a petição daquele modo. Então você tinha que imprimir na máquina e depois tirar xerox daquilo na folha impressa, na folha do escritório, que tinha o timbre do escritório. E nós imaginávamos, e o contencioso naquela época, que já existia, assim, eu acho que a minha advocacia começou muito com o aumento do contencioso tributário, que começou com a regulamentação da Constituição. Então, principalmente ali no artigo 195 da Constituição, contribuição social sobre o lucro, depois COFINS, PIS, etc. Todas essas contribuições que deram margem a um contencioso enorme no direito tributário. Então, assim, eu acho que o contencioso tributário, ele ficou muito importante após a Constituição de 88, a sua regulamentação, que deu margem a muita discussão, e isso também, por causa, a Constituição trouxe de volta ao Brasil um regime democrático. Foi a consolidação, nós saímos de um regime de ditadura e passamos para um regime democrático que teve por marco fundamental a Constituição de 88. Porque antes, Ragélia, o direito tributário ele era mais exercido pelos contadores do que pelos advogados. E havia uma mentalidade, assim, em épocas de regimes mais autoritários, isso se faz presente, havia um medo do contribuinte de discutir com a Receita Federal, de ser perseguido, de ser retaliado. Então, as discussões elas ficavam muito mais no âmbito de
números de contabilidade do que de direito. Não se invocava princípios constitucionais, não se invocava, discutia se aqueles números estavam certos ou não estavam certos. Com a Constituição de 88, a advocacia tributária passou a ter outro patamar e foi se agigantando. Então, eu acho que hoje nós estamos num momento em que nós somos campeões de litígio em matéria tributária, e isso também não é bom. Para que tem muito serviço para os advogados. Eu, como professor, falo que se você se formar hoje no Brasil com a confusão que nós temos, principalmente em relação à tributação do consumo, por exemplo, que nós temos ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, se você tornar-se bacharel em não cumulatividade, você não precisa nem se tornar bacharel em direito. Se você se tornar bacharel em não cumulatividade, você tem serviço para o resto da vida, dado a dificuldade, a complexidade do nosso sistema. Então, eu acho que a advocacia hoje, ela está no seu auge, a advocacia tributária, por conta de todos os defeitos do nosso sistema e por conta e também da possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, da formação cada vez melhor dos quadros, dos advogados, que não deixam passar nada, discutem tudo. Então, nós estamos vivendo um momento importante da advocacia tributária, que, a partir desse fenômeno da pandemia, vai mudar. Então, vai mudar o modo de operar. Eu vou contar para vocês como eu tenho uma atuação. Isso também, os processos eletrônicos permitem que você, de um lugar, advogue em todo o Brasil. Então, o nosso escritório tem processo no Brasil inteiro, o que era inimaginável com os processos físicos. A mesma coisa, a proximidade com a advocacia nos tribunais superiores. Antigamente, o Supremo Tribunal Federal era inacessível à maioria absoluta dos advogados. Hoje nós temos a TV Justiça e temos assim, uma facilidade para ter acesso às informações. As pesquisas eram mais difíceis. Eu sou do tempo em que jurisprudência tributária você tinha através de ADCOAS, informe repertório de jurisprudência do IOB. Hoje isso não existe mais. A gente assinava lex, não existia internet, não existia. A pesquisa de doutrina era feita em bibliotecas com fichinhas e tal. Hoje mudou completamente. Imaginava-se que com essas ferramentas tecnológicas nós teríamos mais tempo livre. E isso não ocorreu. Quanto mais tecnologia, mais trabalho. Agora, com a pandemia, eu acho que muita coisa vai ser repensada. O home office vai mudar muita coisa. Vou te dar um exemplo. Nos últimos 3 anos, eu fazia uma média de 140 viagens por ano. Viagens entre Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. É muito, 140 viagens por ano, é uma a cada 2 dias. Isso vai mudar. E hoje a gente vê que com o home office, com os julgamentos virtuais, não vai ter essa necessidade de tanta viagem. Então, nós estamos tendo mais tempo para trabalhar. O deslocamento, para quem mora em cidades grandes, na maioria das capitais, o tempo que se perde no trânsito é muito grande. O deslocamento das nossas casas para os escritórios, normalmente os escritórios de advocacia ficam no centro da cidade. Meu escritório do Rio de Janeiro fica na Avenida Rio Branco. Eu moro perto, mas que o trânsito faz com que eu demore a chegar no meu local de trabalho. Esse tempo perdido vai ser transformado em tempo útil na minha casa. Então, são realidades que estão mudando. Agora, para os jovens advogados, eu vou dizer uma coisa que talvez não venha. Para o bem do Brasil, eu espero que o trabalho com o direito tributário diminua. Quer dizer,
excesso de litígio representa que o nosso sistema está falido. Quer dizer, eu espero que, passada essa crise, o Brasil volte a discutir uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema. Simplificando o nosso sistema, o contencioso vai diminuir. Não vai diminuir. Não é que não vai ter trabalho para o direito tributário, vai ter muito, mas ele vai mudar um pouco. Ele vai ficar mais no âmbito da consultoria, ele vai ter um contencioso mais de tributos diretos, talvez menos de tributos indiretos, se esta reforma, como as que estão colocadas no Congresso, seguirem adiante. São tempos desafiadores. Nós estamos, a minha geração, a geração que me antecedeu, a geração de você, nós estamos vivendo um momento histórico. O que a pandemia vai fazer com a advocacia, a gente ainda não sabe, mas que vai mudar, vai. Vai mudar a advocacia, como as nossas vidas vai mudar. Né? As nossas vidas vão mudar, não tem como não mudar. Assim, vamos ter novos protocolos de convivência social, de convivência profissional. E isso tudo, quer dizer, nós temos que sempre ver o lado positivo das coisas. Nós estamos e vamos fazer história a partir dessa pandemia com um novo modus operandi do direito e do direito tributário também, com certeza. Sim. Doutor Eduardo, o que a gente está vivendo hoje, eu já posso até mencionar aqui que já é uma forma de revolução, porque eu nunca trabalhei tanto em home office como eu estou trabalhando atualmente, né? E tem muito cliente que já chega com você hoje, já com a consulta pronta, formulada pelo Dr. Google, aí fala, doutora, eu não quero um parecer, eu quero que a senhora ingresse com essa tese aqui, porque essa tese aqui eu faço jus. Então, ele já veio que todo armado, eu diria, né, com o que o Google... tem tanta gente boa hoje produzindo conteúdo na internet que a maioria deles vão para as redes sociais, né, para a internet, para buscar. Agora, doutor Maneira, tem uma... Você estava falando em relação às novas formas da nossa atuação como advogado tributarista. Eu tenho feito uma especialização sobre arbitragem tributária e a Elaine trouxe aqui uma dúvida a respeito, para perguntar do senhor, qual a sua opinião sobre a arbitragem tributária? O senhor já trabalhou com arbitragem tributária? Diga a sua experiência, a sua opinião. Eu sou favorável à arbitragem tributária. Há um projeto de lei tramitando no Senado, de autoria do senador Antônio Anastasia, criando a arbitragem tributária no Brasil, e é um projeto que nós estamos apoiando. Inclusive, nós convidamos o senador Anastasia para falar sobre esse projeto aqui na OAB do Rio, e foi muito bom o debate. Ele está propondo assim, um início de arbitragem tributária. A arbitragem tributária, de acordo com esse projeto, ela se daria em torno de créditos já inscritos em dívida ativa, que o contribuinte, o sujeito passivo, poderia optar entre opor os embargos à execução ou levar para a arbitragem tributária. Então, seria objeto de arbitragem tributária aquele crédito inscrito em dívida ativa e que já estivesse garantido. E aí, ao invés de seguir o caminho da execução fiscal, com os seus respectivos embargos, iria para a arbitragem tributária. Eu acho que cria uma nova oportunidade para a advocacia. A arbitragem no contencioso civil, no direito civil, tem funcionado muito bem nas questões contratuais, comerciais, civil em geral. E aí eu sou advogado de vários árbitros
que a arbitragem ainda não é totalmente compreendida, principalmente pela Receita Federal. Sim. A Receita Federal, eu sou advogado de alguns árbitros que foram autuados por terem recebido honorário de arbitragem na pessoa jurídica deles. E a Receita Federal, por entender que a arbitragem está fora do escopo da advocacia, não poderia ser remunerada através da pessoa jurídica, indo contra o provimento do próprio Conselho Federal, da OAB, que diz que o exercício da arbitragem não é exclusivo da advocacia, mas também é advocacia. Então, eu acho que a arbitragem ela pode ser mais um caminho bom para o direito tributário. Há uma esperança de que a arbitragem possa resolver mais celeremente as questões tributárias do que os processos tradicionais, vamos dizer assim. Eu sou totalmente favorável. Agora, precisa começar a rodar para a gente ir aprimorando e descobrindo a melhor forma da arbitragem tributária, quem pode zerar, quem não pode, quais os impedimentos, como seria. Mas eu acho que a arbitragem tributária, sem dúvida, é um caminho que nós vamos seguir. Mais cedo ou mais tarde, eu não vejo razões para ficar fora do campo da arbitragem o direito tributário. Eu sou favorável. Importante o senhor estar mencionando sobre esse projeto de lei, né? Aqui no nosso estado, a gente tem uma das autoridades, que é o nosso conselheiro federal, o doutor Daniel Nogueira. Ele, na verdade, que para mim é a referência de arbitragem aqui no nosso estado, porque eu recordo que quando eu estava na faculdade, eu participei da segunda competição de arbitragem. Então, eu falo para todo mundo, eu aprendi a advogar nessa competição. E, assim, o que ele sempre fala é que para se tornar um árbitro, você tem que ter uma vida ilibada e estudar muito. Porque você vai decidir um litígio, né? E, querendo ou não, a arbitragem é um dos meios alternativos, porque o nosso judiciário já não aguenta, já não suporta. Né? E sobre essas discussões do contencioso tributário, eu estava explicando, ontem eu tive a oportunidade de explicar para um cliente que existe uma tese, ele estava querendo saber em relação a uma tese, só que em cima da tese mãe, que a gente fala, né, existe várias teses filhotes, várias teses filhotes que ele também pode estar a gente pode estar discutindo esses meios, esses créditos, na verdade, né? E isso, o cliente sempre vem, não, doutora, então pega essa brecha aqui na lei, a senhora trabalha, e é assim, às vezes até meio que falta de conhecimento do próprio cliente também, e eu tô, como eu falei anteriormente, hoje eu estou trabalhando muito para o MEI. Eu pensava que eu jamais ia trabalhar para o MEI. Só que surgiu a pandemia e veio várias medidas para eles, em benefício a eles, né? E o contador não pode fazer isso, então eu vou ter que recorrer a um advogado. Assim, às vezes, o que a gente vê aqui, infelizmente, em Manaus, doutor Eduardo, é que a área do direito tributário ainda é muito escassa. Por falta de conhecimento, por falta de especialização, você conta no dedo os profissionais. Então, aqui já fica o registro aqui para que todos os jovens advogados que queiram ingressar nessa área busquem uma especialização, né? Porque tem, né, espaço para todo mundo. Só que é necessário que realmente tenha uma especialização na área e verificar a questão também da forma como você vai atuar, né? Você pode atuar em vários mini nichos. Por exemplo, o direito tributário, a área do direito tributário é vasta, é enorme.
Eu tenho um colega que é advogado, ele está iniciando agora, ele focou em clínicas médicas. Então, ele só advoga para as clínicas médicas e já fica aqui meio que uma dica para o jovem advogado que já está se especializando na área. Doutor Eduardo, eu tenho uma pergunta. Em relação à advocacia tributária em si. A gente sabe que o contencioso é complicado, principalmente na questão de saber se tem uma duração, né? A gente sabe que o processo ele demora muito tempo, né? Eu falei, chegou comigo e perguntou se ia demorar muito o processo dele. Eu falei, olha, no mínimo uns 5 anos, né? Aí ele já ficou, mas como? Meu Deus, eu falei, Aí ainda pediu, mas como é que fica a forma de cobrar os honorários? Então, tem muito jovem advogado que tem essa dúvida e eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que a gente faz para fazer essas cobranças de honorário, como é que a gente pactua, será que é viável um cota-lite no contencioso? Pois é, a advocacia tributária, você tem uma parte de consultoria, né, que ela é muito importante, a orientação que você pode, porque apesar que nós, de certa forma, como você bem disse há pouco tempo atrás, sermos um pouco vítimas do Dr. Google, né, mas nós, como cidadãos, também fazemos isso com outras áreas. Né? Nós todos somos um pouco médicos agora também. Né? Quando nós vamos nos consultar, nós já chegamos para o médico achando que já dando o nosso próprio diagnóstico, né? Por pesquisas que a gente faz e acha que... Sim. Mas até por isso a gente sabe que é importante procurar o médico. O Google não substitui, né, o profissional. Então, a advocacia tributária tem esse lado de consultoria, essa questão preventiva. A advocacia tributária pode, nessa parte não contenciosa, ter uma proximidade muito grande com o direito societário, com o direito comercial. Hoje, a advocacia tributária na área civil, vocês imaginam o seguinte, hoje um inventário, um arrolamento, é quase um planejamento tributário, né? Quer dizer, é importante hoje um civilista, quando vai trabalhar com inventário, com arrolamento, ter o auxílio de um tributarista para saber da melhor forma de tributar com imposto sobre transmissão causa-morte. Então, assim, é muito vasto o campo. Agora, então, nesta área preventiva de consultoria, é possível você fixar honorários por hora, é possível você fixar um valor fixo por mês, alguma coisa que lhe garanta uma renda regular como advogado. Na advocacia tributária, há 2 métodos na advocacia de contencioso. Você pode trabalhar com prolabore e com os honorários de êxito, mas há uma tendência hoje também muito grande do próprio contencioso ser remunerado por hora. Eu não sei, a advocacia, a cobrança de honorários de êxito, que é tradicional no Brasil, como é tradicional nos Estados Unidos, ela não é vista com bons olhos em muitos países europeus. Em muitos países europeus, há até uma proibição de cobrança de honorários de êxito, que eles consideram antiético a cobrança de honorários de êxito. Fala assim, o advogado ele deve ser remunerado pelo trabalho, independentemente do resultado desse trabalho, se vai ser exitoso ou não. Porque o êxito não vai depender da atuação do advogado, vai depender de uma decisão judicial que foge, né, à competência do advogado, a essa decisão judicial. O Brasil não. O Brasil ainda é muito forte a questão da cobrança dos honorários de êxito.
Esses honorários de êxito também podem ser parcelados, no sentido de ser devidos honorários de êxito no momento de uma sentença, depois de uma decisão proferida em segunda instância e por fim, no trânsito em julgado. Há vários métodos para que o advogado... E o importante é você trabalhar com todas as formas de remuneração. Se você puder fazer um mix, ter alguns contratos com êxito, ter alguns contratos remunerados por hora, ter alguns contratos de valor fixo, e aí você faz um mix para não ficar dependendo exclusivamente do término da ação. Porque isso é uma... eu disse no início, o advogado, em geral, tem que ter muita paciência. Eu sei que, assim, logo que eu me formei, é comum que vários colegas da sua turma façam a opção pelo concurso público, né? Então, assim, os meus colegas que logo depois de formados se tornaram juízes, por exemplo, ou membros do Ministério Público, com 3, 4, 5 anos de formados, sem dúvida, eles eram os colegas mais bem-sucedidos em termos de remuneração, porque é quase impossível para um advogado com 3, 4 anos de formado ganhar o mesmo tanto que um juiz. Mas com o passar do tempo, aí que você vê, com 30 anos de formado, quando você recebe os honorários maiores, tem a possibilidade, e aí você vê aquele seu ex-colega, aquele seu colega que hoje é juiz, ele fala assim, mas vocês estão ganhando muito. Aí você fala assim, não, mas olha, você leva muitos anos para conseguir contratar uma boa causa. Sim. E você vai levar muitos anos para essa boa causa terminar. Então, se você levar em conta o tempo, se você ficar assim, os honorários que você ganha após 30 anos de formado, se você dividir isso por 30 anos, aquilo não é tanto assim. Então, faz parte da nossa profissão, principalmente nesse método de contratação, em que parte da sua remuneração vem do êxito do seu trabalho, e você tem que ter paciência para esperar. Mas você não vai viver de paciência. Então, você vai ter que ter outras remunerações com outros formatos. Remuneração por hora, um contrato fixo, etc., da advocacia. Por isso que vários desistem da advocacia e vão para o concurso público. Agora, eu também sempre conciliei a advocacia com o magistério, né? Mas aí eu seria também dizer que a remuneração do professor no Brasil, principalmente de universidade federal, não é de causar inveja, não. Infelizmente. Infelizmente, deveria ser, mas não é. Né? É isso mesmo. Mas, assim, a minha experiência, 4 anos, né? Já vi muito cliente pechinchar, isso é uma realidade. E principalmente agora, quando você fala, não, eu advogo em direito tributário, aí ele já não, eu não posso ficar falando valores. Doutora, será que eu tenho dinheiro para lhe pagar? Então, isso eu já ouvi, só por falar que eu advogo em direito tributário. Agora, Mas a fama de careiro não faz mal, não. Não, pois é, isso eu adoro. Porque eu vejo que existe uma valorização pela pessoa, pelo cliente, quando ele te procura já sabendo que você é um advogado tributarista. Então, ele nem chega a falar, né, a valores. Você fala o valor e ele, tá, doutora, deixa eu ver se eu consigo lhe pagar, né? Então, agora, diferente de outras áreas, infelizmente, né? Agora, uma experiência minha, a gente sempre começa fazendo o tudo, né? A gente sempre fala, eu vou fazer uma clínica geral. Eu comecei advogando com consumidor numa fila de
cinema, pra você ter uma ideia. Né? Aí depois, o que acontece? Chegou uma época, uma determinada fase na minha vida, né, nesse que eu não digo que é muito, né? 4 anos é quase nada na advocacia tributária, mas chegou uma época em que eu pensei, não, eu não posso mais ficar atendendo as outras áreas, eu tenho que focar e frisar no que eu realmente quero, encontrar o meu cliente, encontrar o que eu quero atender, encontrar o que eu quero trabalhar. Só que também tem aqueles outros clientes que te conhecem por atender consumidor, por atender trabalhista, por atender empresarial, né? Já fiz algumas consultorias na área societária. Então, a isso eu comecei a criar os parceiros. Então, eu tenho um parceiro hoje para o consumidor, tenho um parceiro para o trabalhista e estou atendendo no tributário. Então, eu meio que me reformulei para poder focar no direito tributário. Então, hoje eu passo a falar mais de direito tributário, eu participo mais de congressos. Então, assim, eu tive a honra de lhe conhecer no congresso de direito tributário. Olha isso. Então, assim, é o que eu falo para os membros da Comissão de Direito Tributário, né, que a maioria hoje a gente tem membro consultivo, que são contadores, economistas e administradores, a gente tem os membros efetivos, que na sua maioria é advogado iniciante, é advogado em início de carreira, mas que já tem uma bagagem com direito, com uma determinada área. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalhou com 15 anos com comércio exterior. Então, ela tem uma prática e ela tem uma vivência em uma determinada área de atuação que eu até posso não sei se eu posso estar falando besteira aqui, mas imposto de importação, IPI, exportação, todas as minhas dúvidas eu sano com a doutora Daiane Spener. Né? Então, ela é uma jovem advogada, mas ela tem uma bagagem já muito à frente, até minha, né? No caso dessas importações. Você sabe, Radiane, isso é muito importante, assim, até para um jovem advogado. Essas parcerias são muito importantes, porque talvez o seu colega de outra área seja um grande cliente, porque Sim. É importante essa troca, porque você, principalmente para o jovem advogado, ou ele entra numa estrutura já pronta, de um escritório já consolidado, ou se ele for começar o seu próprio escritório, é muito difícil ele atuar em todas as áreas. Ele não vai conseguir atuar em todas as áreas. Então, ele se especializar numa área, criando uma rede de parceiros que possam indicá-lo para aquela área que ele optou por se especializar, e ele também vai indicar esses seus colegas quando receber. Isso é uma troca muito interessante, porque você pode, ao indicar uma pessoa muito boa, que você confia, e essa pessoa pode te indicar. E é talvez muito difícil, e com certeza é difícil, você ter no seu escritório pessoas de excelência em todas as áreas. Sim. Então, você impede, ao ter uma pessoa trabalhista no seu escritório, você vai inibir o seu colega de trabalhista de te indicar para o tributário, porque ele não vai ter a contrapartida, ele não vai te indicar. E talvez o seu trabalhista não tenha um desempenho tão bom que possa compensar essa indicação que o seu colega poderia fazer e que vai deixar de fazer a partir do momento que você concorrer com ele. Então, isso eu acho que é uma coisa interessantíssima. Eu sempre fiz muitas parcerias na área, por exemplo, penal. Eu tenho muitos parceiros na área penal para atuação conjunta do direito tributário criminal ou do direito penal tributário. Na atuação de Brasília com tribunais superiores, eu tenho muito, apesar de nós termos escritório em Brasília, nós temos muitos parceiros em Brasília.
na área societária, na área de planejamento. Então, assim, eu nunca tive a pretensão de, no escritório, atuar em todas as áreas. E acho que cada um tem a sua estratégia de ser full service, de ter uma estrutura muito grande. Mas para quem não tem a pretensão de ter estrutura muito grande, de cobrir todas as áreas, é fundamental estabelecer essas parcerias. E quanto mais antigas elas ficarem, melhor. Aqueles parceiros antigos que o cliente passa a acostumar a trabalhar com você e com o seu parceiro. Isso é uma coisa, essa rede é muito importante de ser construída desde o início, com pessoas que você tem afinidade. Eu acho isso uma estratégia muito boa para o jovem advogado, principalmente. Doutor Eduardo, estamos nos 15 minutinhos da nossa live. Que live show! Fantástica! Sério. Antes de terminar, e aí já ir para as nossas considerações finais, até porque a doutora Sara está aqui, e se eu fizer alguma coisa que não esteja no script, eu tenho certeza que vai puxar minha orelha. Vamos lá. Eu queria deixar uma dica, né? E depois eu levo a palavra para o senhor, para que o senhor deixe também as suas dicas em relação ao jovem advogado, a como atuar nessa área, principalmente na área do direito tributário agora, na época de pandemia. A dica que eu deixo: nunca desperdice uma oportunidade. Eu li uma vez no livro do Paulo Vieira, que ele fala que é nas crises que a gente encontra as melhores saídas, né? Então, aquela frase me marcou tanto que aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que fazer alguma estratégia relacionada nesse... Hoje eu não tenho um escritório, eu não tenho como ir ao meu escritório, por mais que aqui no Amazonas o escritório de advocacia é uma atividade essencial, foi reconhecido por decreto, tudinho. Só que existem outras saídas, principalmente para o jovem advogado que quer atuar nessa área, que já tem a especialidade. Tem a questão do escritório virtual, que é uma boa saída para o jovem advogado que não tem dinheiro para arcar com os custos de uma base fixa, né? Porque a gente sabe que tem aluguel, tem luz, tem telefonia. Agora, numa pandemia, com a receita escassa, né? A gente está tendo que recorrer a isso, a outras saídas, né? Então, fica aqui uma dica da qual eu tenho essa experiência, estou falando por experiência própria. Hoje eu estou com um escritório virtual e eu tenho o físico, mas o físico só está me gerando custos e eu já estou até repensando né, e deixar de lado alguns custos. Enfim, agora eu dou a palavra para o senhor, deixe suas dicas para esses jovens advogados. Bom, a dica que eu vou dar ao jovem advogado é basicamente a seguinte: nunca deixe de estudar, estude sempre. Eu digo que não há a melhor prática é uma boa teoria. Então, assim, você não pode, obviamente, é importante estagiar, é importante estar exercendo a profissão, mas é fundamental estar sempre aprimorando, se aprimorando, estudando, se atualizando. E hoje as oportunidades são inúmeras. Antigamente era muito difícil o acesso à informação. Você teria que estar fisicamente na faculdade, você teria que ter o livro físico nas mãos para estudar. Hoje, de Manaus ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você assiste às aulas de Harvard, se quiser, assiste às aulas de qualquer universidade. Você tem acesso pela internet a livros e a artigos doutrinários da melhor qualidade. Então, é muito importante isso, que você sempre esteja estudando, sempre esteja aprimorando os seus conhecimentos. E o que é muito importante é dizer o seguinte: a advocacia, como quase tudo na vida, você não pode ser imediatista. Você vai colher os frutos daquilo que você
for plantar, daquilo que você plantar no decorrer da sua vida. E tenha paciência, porque se você plantar direitinho, esses frutos virão e você será recompensado. Não desanime. Eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante dizer não só ao jovem, mas a todos, que nós não podemos perder a esperança. Nós devemos sempre ter esperança de que a vida sempre caminha no sentido melhor. A vida sempre melhora. Então, é o que a gente o que eu poderia deixar aqui é uma mensagem de otimismo, né, no momento difícil que nós estamos passando. De toda maneira, eu queria agradecer o senhor ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra estar nesse bate-papo, para mim uma sumidade do direito tributário, né? Agradeço também a comissão da Jovem Advocacia, na pessoa dos presidentes, da doutora Sara, doutor Nil, e todos os membros da comissão que fazem acontecer, que fazem esse primeiro laço com os jovens advogados que pegam a carteira e não sabem o que vão fazer da vida, porque eu peguei a carteira, eu não sabia, né? Eu estou com um poder na mão para abençoar uma pessoa, para lutar pelo direito de uma pessoa e fazer valer aquele direito, entendeu? E é isso. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço a Jovem Advocacia, e é isso. Tá bem, eu te agradeço. Tem vários também, e a parabéns, todos os organizadores, viu? Agradeço a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os advogados do Estado do Amazonas, na pessoa do secretário-geral do Conselho Federal, que é uma referência na advocacia brasileira, o nosso querido Beto Simonetti. Tá bem? É nosso orgulho aqui do Amazonas. Pois é. Muito bem. Pois é, gente. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, viu, gente? Estou às Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Até logo.